Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Chevrolet Montana ou Fiat Toro? Muitos já fizeram essa pergunta. Mas vocês sabiam que na prática essas duas picapes não são concorrentes? E por que eu estou dizendo isso? Pessoal, esse vídeo é para esclarecer esse ponto. Por quê? Aqui nós temos a Chevrolet Montana na versão Premier topo de linha. É a versão mais completa da Chevrolet Montana, que tem um preço aí na casa de R$143 mil. Quando a gente vem aqui para a Fiat Toro, olha, essa daqui é a Fiat Toro Endurance. É a versão de entrada da Fiat Toro e tem um preço de aproximadamente R$147 mil. Então, quando existe comparação entre essas duas picapes, somente nessa situação, pegando a versão topo de linha da Chevrolet Montana com a de entrada da Toro. Por quê? Porque elas não são necessariamente concorrentes. E nesse vídeo a gente vai fazer um comparativo dessas versões que podem ser comparadas pelo preço, mas explicar por que elas são tão diferentes. E para entender essa não concorrência, a gente precisa lembrar das categorias de picapes, começando por aquelas derivadas de automóvel, a exemplo da Strada e da Saveiro. Aí temos aquelas picapes médias, que são montadas aí com aquela construção, cabine sobre chassi. E aí tem no meio as intermediárias, onde estão esses dois produtos aqui. Mas nesse segmento de intermediárias, nós também temos tamanhos diferentes. Nesse momento no mercado brasileiro a gente tem a Chevrolet Montana, que é um pouco menor, parecida aí com a Duster Oroch. Aí nós temos a Fiat Toro, que é um pouquinho maior, chegando até mesmo na Ford Maverick, que já é maior do que a Toro e mais próxima das picapes médias. Mas o que faz realmente o posicionamento e a concorrência é o preço final delas. E aqui a gente vai ver primeiro o que elas têm de parecido, mas também o que elas têm de bem diferente. Desde que a Montana chegou no mercado, o design é uma questão polêmica. Por quê? Quando a gente olha as duas picapes aqui de perto, elas realmente são parecidas, né? Você consegue ver elementos que se aproximam. Mas vamos lembrar um pouquinho da história, começando aqui pela Fiat Toro. Porque esse visual que você tem aqui na Toro, pessoal, não nasceu na Toro. Se vocês lembrarem, um carro chamado Jeep Cherokee foi o primeiro no mercado brasileiro a trazer esse design aqui de peças divididas. Mas aí você fala, mas por que a Montana é tão parecida com a Toro? Pessoal, se vocês olharem o design de carros da Chevrolet no mercado norte-americano, você vai ver que a linguagem de design é muito parecida com o que está aqui, com esses faróis divididos. Então, moral da história, o que acabou acontecendo aqui no mercado brasileiro foi uma grande coincidência de design e não necessariamente uma que copiou a outra. Se o design é parecido, a tecnologia dos faróis é bem diferente. Aqui na Chevrolet Montana nós temos um conjunto principalmente iluminado em LED. Então você tem aí o farol baixo do tipo projetor, a parte superior que é a assinatura de lanterna e o DRL, e lá embaixo você tem o farol auxiliar em LED. Agora olha só, o farol alto também aqui é em LED, porém quando você vai na luz de pisca, essa é do tipo incandescente. Quando a gente vem aqui na Fiat Toro, essa aqui é a versão de entrada, é a versão Endurance, então ela é um pouco diferente das outras versões. A gente tem na parte superior a assinatura de lanterna e o DRL em LED. Já o farol baixo é do tipo halógeno. O farol alto também é halógeno e nós não temos o farol auxiliar, tem que ser colocado como um acessório. E a luz de pisca aqui é do tipo incandescente. Então a gente vê uma diferença bem grande em matéria de iluminação, afinal de contas, versão de entrada versus versão topo. Powertrain, conjunto de motor e câmbio. Alguns podem até achar que há semelhança. Por quê? Aqui na Fiat Toro, motor 1,3 litros turbo acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas. Aqui na Chevrolet Montana, motor 1,2 litro turbo acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas e as duas picapes com tração dianteira. Tá semelhante, né? Mas não é. Aqui na Chevrolet, para começar, é um motor 3 cilindros com sistema de injeção indireto, potência máxima aqui de 133 cavalos e torque máximo de 21,4 kgfm. Na Fiat Toro é o motor T270, que não só é usado na Fiat, mas também na Jeep. É um motor 4 cilindros com sistema de injeção direto de combustível e bem mais potente. São 185 cavalos de potência máxima e o torque máximo de 27,5 kgfm.
Só nesses números eu já posso adiantar duas coisas para vocês. Claro que o desempenho da Fiat Toro é superior ao da Chevrolet Montana. Entretanto, quando o assunto é economia de combustível, aí a coisa se inverte completamente. E esses dois testes vocês vão conferir aqui nesse vídeo. Numa comparação de produtos, tamanho é um ponto crucial. E aqui a gente vê uma grande diferença da Toro em relação à Montana. Quer ver só? Comprimento, 4,94 m aqui contra 4,71 m na Chevrolet. Largura, 1,84 m na Fiat contra 1,79 m na Chevrolet. Altura, relativamente próximas, 1,67 m na Fiat, 1,66 m na Chevrolet. Mas olha, o entre-eixos muda radicalmente. Porque a Chevrolet Montana vai ter um entre-eixos de 2,80 m. Parece um número bom, mas quando você compara aqui com a Fiat Toro, é bem diferente, porque aqui são 2,99 m, nós estamos quase falando de 20 centímetros de diferença. E se a gente tiver que fazer uma aplicação num fora de estrada leve, estrada de terra com essas duas picapes, como é que fica? Vamos ver os ângulos de entrada. Aqui na Fiat Toro, o ângulo de entrada é de quase 25 graus, enquanto que aqui na Chevrolet Montana é de 20,7 graus. O ângulo de saída lá atrás, aquele que é muito importante para você sair do obstáculo, na Fiat Toro 27,7 graus e na Chevrolet Montana 25 graus. Mas o que interessa mesmo é a altura mínima em relação ao solo. Aqui na Chevrolet Montana, a melhor altura que você vai ter é de 19,2 centímetros. Quando você vem na carro da Fiat, é de 24,8 centímetros. Então, nesse quesito de fora de estrada, não tem muito o que pensar, né? A Fiat Toro vai ganhar com facilidade. Pneus, eles começam parecidos, depois ficam diferentes, porque os dois pneus têm largura 215. Mas olha só, quando a gente vem aqui no carro da Chevrolet, ele tem perfil 55, aro 17 polegadas. Enquanto que aqui no carro da Fiat, ele tem um perfil 65, aro 16 polegadas. E aí tem diferença também de roda, né? No carro da Chevrolet, por ser um carro topo de linha, é uma roda em liga leve pintada de forma escurecida. Já no carro da Fiat parece uma roda, mas não é. É uma sobrecalota usando roda de aço. A Montana tem freio a disco dianteiro com tambor traseiro, suspensão dianteira totalmente independente, só que aqui atrás é um eixo de torção semi-independente. Na Fiat Toro, o freio é a mesma regra, porém tem uma importante diferença: a suspensão traseira aqui é totalmente independente e isso faz diferença não só na questão da estabilidade, mas como principalmente no conforto. A Montana Premier vem de fábrica com essas barras aqui no teto, ideal para quem precisa colocar um bagageiro adicional ou até mesmo um suporte de bicicleta. Essa peça que vocês estão vendo aqui é um Santo Antônio, que é um acessório instalado na concessionária. Mas de série também a gente tem aqui a capota marítima. Inclusive a Chevrolet diz que essa daqui é a capota marítima com melhor vedação da categoria. E nós vamos testar isso. Na Fiat Toro a solução é um pouquinho diferente. Tem essa peça aqui que até serve para você fazer amarração de coisas, né? Mas não necessariamente um rack de teto. Você ainda tem essa porção que levanta justamente para quando você vai carregar alguma coisa na caçamba, que precisa ter aqui um limite. E aqui, essa capota marítima também é série. E uma das coisas que a gente quer saber é qual delas que tem a melhor vedação. Aqui atrás algumas diferenças. Na iluminação, a Fiat Toro tem iluminação de lanterna em LED, enquanto que a Chevrolet Montana é lâmpada incandescente. Porém, luz de freio, luz de pisca e luz de ré são incandescentes nas duas picapes. Outra coisa que é similar são os sensores de estacionamento nos para-choques. Porém, a Chevrolet Montana tem a câmera de ré, item que não é oferecido aqui na Fiat Toro. E a capacidade de carga, esse é um item importante para quem vai comprar uma picape. Na Chevrolet Montana, a capacidade de carga máxima na caçamba são 600 kg, enquanto que na Fiat Toro são 750 kg. E tem uma outra diferença muito importante. Por quê? A Fiat Toro, se você precisar, dá para instalar um engate Mopar, inclusive com a cabeça removível, e você vai conseguir rebocar até 400 kg. Já a Chevrolet Montana não pode ter a instalação de engate. Nesse ponto, a diferença é grande em favor da Fiat Toro. Acesso às caçambas. Vamos começar aqui pela Fiat Toro, já bastante conhecida. Sistema de porta dividida, né? Elas abrem de lado aqui, né? Capacidade volumétrica, que o espaço disponível na caçamba são de 934 litros. Quando a gente vem na Chevrolet Montana,
Olha só, a abertura é aquela convencional, porém ela não cai, ela desce suavemente, isso é muito legal. A capacidade volumétrica aqui é de 874 litros, só que essa aqui está equipada com esse suporte do multiboard, que depois a gente vai explicar para vocês como é que funciona. Detalhes da caçamba da Fiat Toro. A gente tem aqui iluminação do lado direito em LED. Se você precisar fazer amarração, tem na parte superior aqui dos dois lados. Na parte inferior, protegido por essa tampa de borracha, você tem os ganchos aí, nas 4 extremidades. Ali na ponta você tem aquela grelha que é a drenagem de água da caçamba. E a capota marítima, ela pode ser enrolada, mas olha só. Os pontos de suporte, que são essas hastes, eles não ficam grudados na capota. Você precisa guardar eles à parte, o que atrapalha um pouquinho a operação. Na Chevrolet Montana, a caçamba também tem 8 pontos de amarração. São 2 aqui na parte superior, mais 2 na parte inferior e repete do outro lado. A capota marítima é mais prática para enrolar. Ela já está toda enrolada aqui. Vocês estão vendo essa haste aqui? É a sustentação que já está grudada na capota. Então quando você enrola é muito mais simples. Também quero chamar a atenção para vocês de iluminação dos dois lados, lado esquerdo e lado direito. E também, está vendo que aqui em cima você tem uma espécie de mini compartimento dos dois lados que você pode guardar aquelas miudezas que não devem ficar rolando, por exemplo, dentro da caçamba. Um acessório muito legal que você consegue colocar aqui na Montana é esse conjunto de tomadas. 12 volts com 10 amperes, USB-A e USB-C com 2 amperes. Mas olha, tem até o aviso aqui, que você tem que tomar cuidado na hora de lavar a caçamba. É resistente à chuva, mas na hora de fazer a lavagem tem que tomar cuidado. Ainda assim, vai te ajudar a ligar equipamentos eletrônicos com mais facilidade. Essas duas peças aqui que vocês estão vendo desmontadas são um multiboard, que a gente encaixa justamente aqui nesse suporte. E eles têm funções diferentes. Eu vou começar mostrando para vocês a função dessa peça aqui, que vai na parte mais próxima ali da cabine. A primeira posição é essa, onde ela fica ali numa espécie de posição de descanso, não atrapalhando o espaço útil da caçamba. A segunda posição, ela funciona como uma espécie de divisória, formando 2 espaços diferentes aqui na caçamba, um com volume maior e outro com volume menor. A terceira posição é essa daqui, que ela forma uma espécie de tampa do compartimento. Vocês já vão entender quando a gente colocar a outra peça. Com a segunda peça colocada aqui, inclusive, precisa de 2 pessoas para colocar com mais facilidade. Essa peça, ela tem que ser encaixada lá na ponta e você tem que rosquear aqui nas laterais. A tampa que a gente colocou aqui na horizontal, ela está travada. Você está vendo que ela não se mexe. Por quê? Tem uma espécie de maçaneta aqui dentro que quando você puxa, aí sim, ela faz a liberação aqui da tampa. Se a maçaneta estiver travada, isso aqui vai funcionar quase que como um porta-malas. Com a tampa da caçamba fechada e a Montana travada, a gente não consegue abrir aqui a tampa. E olha, é como se a gente tivesse um tipo de porta-malas. Por quê? Essa peça aqui agora está travada e a primeira parte está parafusada. Agora, se você guardar coisas aqui embaixo, pessoas vão ver, porque existem vários vãos aqui, que inclusive pode entrar poeira, água e tudo mais, mas os objetos ficam protegidos. Dessa forma, você tem um porta-malas rápido onde você consegue guardar coisas, tirar coisas, só fechar a tampa da caçamba para proteger os objetos sem a necessidade de fechar a capota marítima. Existe uma outra possibilidade de configuração, colocando ali a tampa na posição vertical. E aí, aquela mesma maçaneta que trava a tampa na posição horizontal, ela também trava a tampa aqui na posição vertical. Então, se você fechar aqui a tampa da caçamba, o que você vai ter? Você vai ter uma área menor protegida, como se fosse um porta-malas, e esta área adicional aqui na frente para você ter um acesso rápido da caçamba se a capota marítima não tiver instalada. Essas divisórias aí do multiboard são muito práticas. Então aqui na parte superior você pode guardar vários tipos de objetos. Inclusive, você está vendo aqui que tem pontos de drenagem. Se você colocar coisas sujas ou molhadas, elas vão escorrer. Só tem um detalhe. Essa peça ela não é tão resistente assim. Já tem até o aviso dizendo que a capacidade máxima é de 30 quilos e que você não deve nem sentar e nem pisar aqui em cima ou colocar cargas mais pesadas. Posição do motorista aqui na Chevrolet Montana. Quais são os ajustes? Volante, profundidade e altura. Banco do motorista, tudo manual. A gente tem aqui ajuste de altura, distância e inclinação do encosto. E para fechar, ajuste de altura também do cinto de segurança. Então você consegue achar uma posição confortável. Acabamento e controles da Montana, começando pela porta.
grande parte aqui é o plástico duro. Então você tem plástico duro aqui, plástico duro aqui. Esse material parece couro microperfurado, inclusive esse material se estende em parte do painel aqui. Mas voltando aos controles, controle elétrico dos espelhos, bloqueio dos vidros traseiros e simples toque para abertura e fechamento nas 4 posições. Um bom espaço para você conseguir guardar várias coisas. Quando a gente vem aqui para o lado do volante, você praticamente não vê botão aqui embaixo, não tem nenhum, né? É tudo aqui nas hastes. Então a gente tem o volante multifuncional aqui com a função do controle de cruzeiro e o limitador. Aqui botões para você interagir com a central multimídia e aqui nas hastes de telecomando, aqui você tem, por exemplo, o ajuste de altura do facho do farol e desse lado as funções aí do computador de bordo na Chevrolet Montana. Ajustes na Fiat Toro. Volante, você tem profundidade e altura. Banco do motorista, todos os ajustes manuais também com ajuste de altura e o ajuste de altura do cinto de segurança. Só que tem um detalhe, quando a gente compara a Toro com a Montana, claramente você percebe que você fica numa posição um pouco mais elevada na picape da Fiat em relação à Chevrolet. Acabamento e controles na Fiat Toro. Começando pelo acabamento, plástico duro aqui na parte superior e na parte inferior. Esta porção aqui no meio é um tecido acolchoado, então aqui ponto para a Montana tem um material um pouco mais bonito. Os controles são bem parecidos, espelhos, simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros e o trancamento das portas. Espaço aqui na porta está presente na Fiat Toro, só que na Montana você tem mais espaço. Porém, na Montana você não tem essa prateleirazinha aqui que você encontra na Toro, que você pode colocar carteira e smartphone. Volante, aí a Toro é melhor, por quê? Controle do computador de bordo, controle de cruzeiro com a função de limitador, a tendência é a chamada telefônica e na parte traseira do volante tem botões que você consegue interagir com a central multimídia. Então nesse ponto o volante aqui é mais funcional do que na Chevrolet Montana. A outra coisa que eu quero destacar é essa alça aqui. Pessoas de mais idade, na hora de entrar e sair do veículo, contam com essa alça para ficar mais fácil o acesso e esse é um recurso que a Chevrolet Montana não oferece. Banco traseiro da Chevrolet Montana. A gente tem aqui 2,80 metros no entre-eixos, mas esse número não faz tanta diferença aqui, porque o que define o espaço é como foi posicionada a caçamba. Deixei os 2 bancos dianteiros de forma confortável para mim. E olha só, do meu joelho encosto do banco, no máximo 2 dedos, então falta espaço aqui. Movimentação de pés, entretanto, ela é muito boa, você consegue movimentar bem os pés. A postura aqui ela é um pouco mais ereta se você comparar, por exemplo, com o Chevrolet Tracker. Existe uma boa altura em relação aqui ao teto. O que mais que a gente encontra? Alça de segurança aqui no teto, luz aqui atrás que não chega a ser de leitura, mas serve para iluminar essa região. E aqui na extensão do console você tem aqui uma tomada 12 volts e 2 tomadas USB do tipo A para carregamento de dispositivos. Mas tem um negócio que falta aqui, porque a porta não tem espaço para você guardar nada, né? Então, a organização de porta-objetos aqui atrás é um pouco deficitária. Banco traseiro da Fiat Toro, nitidamente mais espaço, afinal ela tem 2,99 no entre-eixos. Mesmo critério aqui para o banco dianteiro, olha, do meu joelho encosto do banco, você tem aqui 5 dedos. Movimentação de pés é nitidamente melhor aqui na Fiat Toro. Aí você também tem aqui a alça de segurança aqui no teto dos 2 lados e essa luzinha de leitura também dos 2 lados, tem mais coisa. Porta-objetos, aqui você pode colocar um smartphone e até eventualmente usar o porta-objetos que vai aí para o pessoal da frente. Você tem aqui a tomada de 12 volts e uma tomada USB do tipo A. E na porta, ainda que o espaço não seja tão generoso, ele está presente. Você consegue colocar aí, por exemplo, uma garrafinha ou uma latinha. Moral da história. A Fiat Toro no banco traseiro é muito superior à Chevrolet Montana. Organização aqui na Chevrolet Montana. Tem aqui o descansa-braço acolchoado, porém em posição fixa, né? Ele não vem para frente. Quando você levanta, porta-objetos. Bom para você poder colocar a carteira. 2 porta-latas com posição para você colocar a chave, serve também para você colocar aqui o smartphone. Aqui é um carregador de celular por indução, só que tem um detalhe. Ele não tem uma ancoragem, então o celular acaba indo para baixo e às vezes nessa posição não é a ideal para carregar o smartphone. Faltou uma ancoragem para ficar nos pontos certos. Tem também aqui porta USB-A e USB-C com integração da central e para carregamento dispositivo, ar-condicionado digital e automático e aqui em cima você tem botão da seta, trancamento das portas e esse botão serve para o controle de estabilidade ou o controle de tração, de acordo com como você pressiona ele. Organização aqui na Fiat Toro. Essa versão Endurance não tem descansa-braço. O que a gente tem aqui é esse espaço que funciona como porta-objeto e ali também para colocar moedas. Você tem aqui 2 porta-latas,
esse outro espaço que cabe, por exemplo, uma carteira. Aqui também um espaço, não tem carregador por indução, mas dá para colocar o smartphone. Duas portas aqui, USB-A e USB-C. E mais esse outro porta-objetos que cabe um smartphone. Aí o ar-condicionado aqui é manual, tá? Ele não é digital e automático, só que a gente tem uns botões diferentes. Esse aqui que tem o TC+, que é o controle de tração para piso de baixa aderência. Você também tem aqui o modo Sport, que não é oferecido lá na Chevrolet Montana, e tem o botãozinho aqui para você desligar o sensor de estacionamento. Essa versão da Fiat Toro é Endurance de entrada, portanto ela não tem bancos forrados em couro. O que a gente tem aqui é um banco de tecido em dois padrões, cinza aqui no meio e preto na borda. Efetivamente não tem a mesma sofisticação de um banco forrado em couro. Nesse quesito, a vantagem fica para a Chevrolet Montana. E como que a gente faz para testar a estanqueidade aqui das duas caçambas, controlando a situação de água, em especial se não está chovendo? A forma mais simples, olha só, lavagem automática. A quantidade de água vai ser exatamente igual nas duas picapes. E como a gente vai fazer o controle de quanta água vai entrar? Muito fácil. A gente colocou aqui papel absorvente nas duas picapes, né? Justamente esse papel utilizado aí para enxugar a mão, que rapidamente qualquer gotinha vai ficar marcada. Então vamos colocar as duas picapes lá dentro e ver como é que fica a estanqueidade. Hora da verdade, vamos conferir como ficou a entrada de água, começando pela Fiat Toro. E entrou bastante água aqui na caçamba da Fiat Toro. A parte dianteira da caçamba está bem molhado, os papéis estão bem molhados. Aqui na parte traseira, um pouco mais aqui do lado esquerdo e menos do lado direito. E a Chevrolet Montana, como é que ficou? Vamos conferir? Se a gente olhar lá no fundo, tem um pouquinho de água lá na ponta. Do outro lado tá seco, aqui atrás tem um pouquinho de água, do outro lado também tem. Mas é fato que entrou muito menos água na Chevrolet do que na Fiat Toro, mas que entra água na caçamba, entra nas duas. Hora de dirigir a Chevrolet Montana, já vai uma dica. Como é que eu coloco o carro na posição de ignição sem dar a partida? Tem algumas formas. A primeira delas, tá vendo o botão aqui? Você aperta o botão e segura sem pisar no freio por alguns instantes. Ele vai colocar aqui o carro na posição de ignição. Mas tem uma outra forma de fazer isso também, ó. Vou desligar aqui. A outra forma é o seguinte, você pisa no freio e dá um toquinho rápido no botão de partida, ó, sem apertar ele muito forte. Aí, se você apertar, ele vai dar a partida. Então essas duas formas são possíveis. E para que você coloca o carro na posição de ignição sem dar a partida? Eventualmente, para ver alguma coisa no computador de bordo, sem a necessidade de ligar o motor. Falando em computador de bordo, a gente tem um conjunto bastante completo. Na haste do lado direito existe um anel que você acessa as funções do computador de bordo, bem à frente do motorista. Você tem velocímetro digital, aqui o computador de bordo de consumo, 1 e 2, autonomia do tanque, consumo instantâneo e velocidade média. Aí você tem um botãozinho menu aqui para trocar as funções. Apertou o botão menu, você vai para informações do veículo. Aí você tem aqui o ajuste do dimer do painel, vida útil do óleo, pressão individual de cada um dos pneus, temperatura do arrefecimento, bússola e aqui para calibrar o pneu. Apertou mais uma vez o botão menu, você vem aqui para funções de economia. Então ele vai te mostrar os últimos 50 km, apertou rapidinho aqui os últimos 100, mais uma vez os últimos 500, ou um gráfico aqui dos últimos 50 e o indicador de consumo instantâneo. Vamos lá para a nossa manobra. Na hora que a gente engata a ré, você vê que já tem aí a projeção da câmera de ré. A gente tem aqui a linha de guia, que você consegue ligar ou desligar ela. Detalhe é que ela é dinâmica. Direção com assistência elétrica, o que deixa o volante bastante leve para fazer as manobras. E aí com a linha de guia dinâmica você consegue ver o caminho pelo qual o carro está percorrendo, né? Então ela acaba ajudando. Se tem objeto dos lados, ele vai te indicar se você vai acertar ou não esses objetos. Sensor de estacionamento lá atrás, inclusive destacando o obstáculo aí com esse triângulo vermelho para chamar a atenção do motorista e evitar eventualmente uma colisão.
Teste de tachão e lombada para a gente ver isolamento acústico e também conforto. Começando aqui com o tachão, vamos ver como é que a picape se comporta. Bom, suspensão não é tão dura, o que é bom, né? Agrada quem está buscando essa questão do conforto. Mas o isolamento acústico não é assim tão primoroso. Mas nessa categoria de produto, nem dá para esperar também muito mais coisa. Vamos ver aqui a lombada, 30 por hora. Vou até colocar aqui o velocímetro digital para ficar mais fácil. 30 por hora e primeira lombada passou sem bater e sem raspar, o que foi muito bom. Vamos ver agora como é que ela se comporta na segunda lombada. Acertar aqui a velocidade, 30 por hora, vamos lá. Aqui na segunda lombada eu já senti a frente do carro pegar um pouquinho. Vamos ver aqui o piso desnivelado agora, como é que se comporta. Aqui o isolamento acústico já está indo melhor. E também posso dizer que o ajuste da suspensão está para privilegiar o conforto. Nem parece uma picape andando aqui nesse piso desnivelado. O que para algumas pessoas vai ser muito importante. A gente sabe que o cliente desse tipo de produto acaba comprando uma picape, mas no fundo, ele está esperando aí um veículo para o dia a dia mesmo. Manobra de fim de rua, vamos ver como é que a Chevrolet Montana aqui se comporta. Já alinhamos aqui com a guia, vamos até aqui o nosso ponto de referência, virando todo o volante, 1,5 voltas para virar completamente. Até encostar o pneu na guia, lembrando que esse carro não tem sensor de estacionamento lá na frente, né? Encostou o pneu aqui, já virou um pouquinho mais que os 90 graus. Vamos voltar aqui um pouquinho para não forçar o sistema. Desvirando a roda, a gente vê a linha de guia pelo caminho que nós vamos percorrer, que ajuda, né? Se tem um obstáculo dos lados, você sabe se vai bater no obstáculo ou não. Bom, terminamos aqui a manobra, a Chevrolet Montana saiu um pouquinho deslocada aqui para a esquerda na rua. Hora da gente dirigir aqui a Fiat Toro. Aqui a gente já nota uma diferença importante, né? Aqui, ó, chave é do tipo canivete para você poder dar a partida, né? Não tem uma chave presencial como a gente encontra na Chevrolet Montana, né? Então aqui você tem que tirar a chave do bolso e fazer a partida. Lá você pode deixar ela dentro do bolso ou dentro da bolsa e você vai conseguir fazer a partida do veículo. Então é uma vantagem para o carro da Chevrolet. Quando a gente vem para o painel e computador de bordo, aí as coisas se invertem em favor da Fiat Toro. Para começar, o painel é totalmente digital e muito mais completo, né? Então aqui pelos botões do volante, você já consegue ter modos diferentes de visão. Então essa aqui é para um indicador de economia e esse aqui para uma visão mais clean. Aí você desce um menu, você vai ter aqui o computador de bordo bem detalhado, então você tem aqui o computador de bordo A, o B, se você quiser acrescentar uma medição C ou D, você consegue. Você tem aqui desde o abastecimento e aqui um gráfico de histórico de consumo. Desceu mais uma vez, olha que legal, você tem aqui indicador de potência, pressão do turbo, você tem ali o indicador de força G, calibração dos pneus, tempo para revisão, desceu mais um menu, você ainda consegue configurar mais essas duas funções aqui no veículo, desceu mais um menu, você tem configurações aqui do painel de iluminação, entre outras coisas. Então nesse ponto não tem muito o que discutir, porque a Fiat Toro acaba tendo aqui um painel muito mais completo e mais bonito. E vamos aqui para a manobra na Fiat Toro. Aqui não tem câmera de ré, o que a gente tem é sensor de estacionamento com indicação ali no painel à frente do motorista. Volante é bastante leve, também tem assistência elétrica. Eu diria até que é um pouquinho mais leve do que eu percebi na Chevrolet Montana, mas eles são equivalentes. Agora, como a gente não tem câmera de ré, né? Você tem um sensor que vai acabar te ajudando, só que você tem que ficar prestando atenção obviamente nos espelhos, né? Tem um sensor que te ajuda, mas sem a câmera de ré fica um pouquinho mais difícil. Bora pro teste de tachão e lombada. Vamos ver em relação à Chevrolet Montana. Primeiro o tachão. Vamos alinhar aqui a picape. Bom, o que eu posso dizer, o que eu percebi? A picape da Toro, ela consegue absorver melhor a oscilação da carroceria. Porém, o acabamento interno faz mais barulho. Inclusive, eu percebi um barulhinho aqui do lado na coluna que eu não notei no carro da Chevrolet. Então,
é só uma absorção melhor. Vamos ver na lombada agora 30 por hora, primeira lombada. Passou muito fácil na primeira lombada. Não foi nada difícil passar aqui na primeira lombada, passou bem tranquilo. Vamos ver a segunda lombada 30 por hora, vamos acertar aqui a velocidade. 30 por hora na segunda. Também passou fácil na segunda lombada, não vi dificuldade em passar. Vamos ver agora o piso desnivelado e a terceira lombada 30 por hora. Vamos lá, acertar a velocidade. Aqui a suspensão é mais macia, mas ruído de acabamento você percebe mais. Terceira lombada também passou, não senti bater ou pegar a parte de baixo. Vamos agora para a quarta e última lombada, 30 por hora. Passou também. Então a gente consegue ver que a suspensão da Toro, para esse tipo de obstáculo, ela se sai melhor do que a Chevrolet Montana. Entretanto, o acabamento interno produz mais ruído. Vez aqui da picape Fiat Toro, mesma posição da Chevrolet Montana, vamos ver como é que ela vai na manobra de fim de rua. Saindo do ponto de referência, vamos virar aqui no mesmo lugar. Aqui ó, uma volta, quase uma volta e meia para você virar completamente o volante. Também não tem sensor dianteiro, vamos até encostar o pneu na guia. Bom, aqui eu já digo para vocês, na hora que a gente encostou o pneu na guia, chegou nos 90 graus. Mas como a gente tem que voltar um pouquinho para não forçar a direção, desvirando aqui, não tem câmera de ré, só tem sensor de estacionamento. Vamos ver aqui agora o espaço que a gente vai utilizar. E olha só, a gente saiu bem mais deslocado para a esquerda, né? Moral da história, a Fiat Toro usa muito mais espaço para fazer manobra do que a Chevrolet Montana. Central multimídia da Chevrolet Montana é aquela que a gente já conhece de outros carros da Chevrolet, até mesmo da Tracker. A única coisa é que ela está um pouco diferente, aqui a gente tem uma construção mais integrada, diferente daquela tela flutuante. Mas o software e o hardware que está aí é o mesmo. Então a gente tem aqui, além da tela touchscreen, esse botãozinho aqui da tecla Home e o botão rotativo de volume. Pois bem, nessa tela aqui a gente tem funções de áudio, nessa outra a gente tem várias configurações. Então já vou chamar a atenção para vocês do sistema de OnStar, né, que você tem aqui nesse carro, e você também tem a internet embarcada no carro, que você pode configurar o nome da rede, colocar uma senha e distribuir para vários aparelhos. Aqui eu tenho 3 aparelhos conectados no Wi-Fi da central multimídia do veículo. Você também vai ter aqui um menu dedicado às funções de áudio, inclusive aqui você tem o equalizador, uma pena, né, são só 3 bandas, poderiam ser mais bandas para quem gosta de um som mais acurado. Conexão com o telefone, você também tem aqui a função do Android Auto e Apple CarPlay sem fio, você pode usar com fio ou sem fio. Detalhe, o ar-condicionado é digital e automático de simples zona, então além dos botões físicos, você também pode controlar ele pela tela da central multimídia, né? Então você tem aqui renovação, se quer o ar automático ou não, se você quer o controle da velocidade, o da temperatura, você consegue fazer tudo pela tela da central multimídia. E você tem um menu de configurações aqui, né? Nesse menu de configurações, essa primeira aba, ela está relacionada aqui à central multimídia, onde você tem a opção de hora e data, idioma, o roteador Wi-Fi, você quer configurar a tela, os alertas. O segundo menu é justamente a integração Android Auto e Apple CarPlay, que você pode ativar ou desativar. E o terceiro menu são configurações do veículo. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para alguns. Esse aqui, climatização e qualidade, apesar do ar ser automático, você consegue configurar se você quer ele com menos ventilação, média ventilação ou mais ventilação, mantendo a função automática. Então aqui, quem não gosta daquele vento muito forte pode vir aqui e configurar no baixo, ou quem gosta de um vento mais intenso, vem aqui e configura no alto. Ele vai manter a temperatura, porém, de acordo com a sua escolha de ventilação. Você também tem aqui mais algumas coisas, né? Então, conforto e conveniência, você pode configurar o volume dos alertas que o carro te dá, a parte de iluminação do carro, travamento de portas, né? Então aqui você tem como, quando você usa a chave telecomando, você vai destrancar todas ou apenas a porta do motorista. E aqui você também tem mais algumas outras funções, né? Se você quer que ele pisque a luz no destravamento, se ele quer que faça o alerta de luzes e buzina quando você está fazendo o travamento remoto, se você quer que retranque as portas automaticamente quando o carro se move, ou seja, tudo isso você configura diretamente pela central multimídia desse veículo. A central multimídia que equipa essa versão da Fiat Toro
é aquela que a gente já viu, por exemplo, na Fiat Strada, é aquela central menor, a de 7 polegadas, né? Em matéria de recursos, quando a gente compara com a Chevrolet Montana, elas são até que bastante parecidas, né? Você tem aqui alguns botões físicos, tem mais botão físico que lá. Então aqui você já tem um para, por exemplo, desligar a tela de forma mais rápida, quando você não quer o brilho da tela à noite. Botão para emudecer, volume, sintonia, o que algumas pessoas acabam preferindo, né? Porque quando você está com o carro em movimento é mais fácil você girar um botão. Mas você também tem aqui a tela touchscreen. Bom, a gente tem aqui a tela Home, aí você tem aqui um menu de mídia aqui do lado para escolher as funções, também Bluetooth, conexão de telefone, aqui também tem integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio que você consegue configurar. Tem um menu aqui para você fazer algumas configurações do veículo, né? Então aqui a gente consegue ver tanto configurações da central, como também alguns controles relacionados ao veículo. Só que o detalhe é que essa central aqui, ela tem, por exemplo, integração com o computador de bordo, né? Então, tá vendo aqui, ó? Você consegue acessar as funções do computador de bordo A e o computador de bordo B pela tela da central. Isso não tem no carro da Chevrolet. E aqui em Apps, né? Você escolhe quais são aqueles atalhos diretos que você quer. Então, você quer, por exemplo, o atalho de som. Você também tem aqui, por exemplo, o equalizador, que também é de 3 bandas, né? E aquelas outras configurações padrões que você tem aí da parte de áudio. Além disso, se você precisar configurar algumas coisas do veículo, você também consegue fazer através dessa tela aqui. Então, o que acaba mudando? Em matéria de funções, elas são parecidas, mas o carro da Chevrolet tem duas coisas que não estão aqui. Primeiro, lá é uma central conectada, né? Tem internet embarcada que você consegue rotear para dentro do veículo, é que nós não temos. E aqui o ar-condicionado é manual, tá vendo? Ó, nós não temos o ar digital. Por conta do ar ser manual, você não tem os controles do ar na central multimídia. Então, nesse ponto, a gente vê vantagem para o carro da Chevrolet. Hora do nosso teste de 0 a 100 aqui, já desliguei o controle de tração, ar-condicionado desligado. Vamos acelerar, estolar e vamos ver. Cantou um pouquinho de pneu na saída. 80, 90, 100. Conseguimos aqui em 10.94 o 0 a 100 da Chevrolet Montana. Vamos fazer o 0 a 100 aqui da Fiat Toro. Bom, ar-condicionado desligado, controle de tração e vamos lá. E a gente conseguiu um 0 a 100 aqui de 10.78, um pouco menor do que aí a Chevrolet Montana. Hora da gente falar aqui de números, e eu já vou começar com a questão do consumo. Desta vez, as duas picapes foram testadas com gasolina. E a gente fez um circuito prioritariamente rodoviário. Nós rodamos aí aproximadamente 36 km durante meia hora numa velocidade média de 68 km por hora. O que a gente conseguiu foi o seguinte: a Chevrolet Montana fez 13,5 km por litro e a Fiat Toro fez 11,6 km por litro. Quando a gente olha os números do Inmetro, a gente percebe que a nossa medição ficou muito próxima, o que realmente atesta que a Chevrolet Montana é efetivamente mais econômica. Só um detalhe que eu quero acrescentar, porque mesmo a Chevrolet Montana sendo mais econômica que a Fiat Toro, a autonomia da Toro será maior. Por quê? A Montana tem um tanque de apenas 44 litros, já a Fiat Toro tem um tanque de 55 litros. Ainda que ela gaste mais combustível, ela vai ter uma autonomia maior. Então quem vai fazer viagens mais longas parará menos tempo no posto abastecendo a Fiat Toro do que a Chevrolet Montana. E o desempenho, como é que ficou? Bom, no nosso teste de 0 a 100, a Toro ganhou por uma pequena diferença no 0 a 100, mas é importante destacar algumas coisas aqui, a gente não pode esquecer. Porque a Fiat Toro, esse motor o T270, vem até em carros de uma proposta mais esportiva da Fiat, como por exemplo o Pulse Abarth. E eu posso dizer para vocês que esse conjunto de powertrain, quando você passa dos 100 km por hora, você ainda tem fôlego. A própria Toro chega muito perto dos 200 km por hora. Então a Chevrolet Montana, entretanto, apesar de ter um número de 0 a 100 próximo, na hora que você passa ali dos 120, você começa a perceber que o motor perde fôlego. E eu já vou dizer para vocês, já é uma tarefa difícil aqui na Chevrolet Montana conseguir velocidades aí na casa de 160, 170 km por hora. Nesse ponto não há dúvida nenhuma, apesar do 0 a 100 ser bastante próximo das duas, a Fiat Toro vai ser melhor, principalmente em velocidades mais altas ou até mesmo com a picape carregada.
E o seguro, como é que ficou? Mais uma vez, contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação dos seguros dos dois carros, considerando sempre o mesmo perfil de cliente. E aqui eu já vou dizer para vocês que quase houve um empate técnico. Vou começar pela franquia, porque nas melhores condições a franquia praticamente ficou igual nas duas, de R$ 6.100. O que teve foi uma pequena variação no seguro. A Toro ficou por R$ 7.600 e a Chevrolet Montana ficou por R$ 6.700. Não é uma diferença muito grande, por isso que eu estou dando um empate praticamente técnico, mas o preço do seguro da Montana ficou um pouquinho menor. As revisões, também fizemos o levantamento, lembrando que os dois modelos têm revisões de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. Nosso levantamento considerou até 60 mil quilômetros os itens obrigatórios das revisões. Não estamos incluindo eventuais peças que têm aquele desgaste que pode acontecer em vários momentos. Pois bem, somando aí todos os valores das revisões, a Fiat Toro ficou com R$ 5.656, enquanto que a Chevrolet Montana ficou com R$ 4.924. Mais uma vez, a gente vê valores aqui muito próximos, mas a Chevrolet Montana conseguiu ter revisões mais baratas. Segurança, o que a gente pode dizer? As duas picapes saem de fábrica equipadas com 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cabeça. Agora, para falar de resultado de teste de colisão, a gente só pode falar alguma coisa quando elas passarem pelo mesmo teste de colisão no Latin Cap. E isso ainda não aconteceu. Qualquer especulação em torno disso vai ser meramente achologia ou chutometria. O que a gente pode afirmar aqui é que em dispositivos para prevenir um acidente, a Chevrolet Montana nessa versão está um pouquinho na frente. Por quê? Ela tem um sensor aqui na lateral na parte traseira e outro na parte dianteira, que é justamente o indicador de ponto cego, que acende um LED na parte interna do espelho retrovisor lateral, indicando a presença de um veículo. Então isso aí ajuda a prevenir um acidente. Então nesse ponto, considerando os dois produtos que a gente tem aqui, a Chevrolet Montana leva uma pequena vantagem. Um ponto importante que a gente não pode esquecer de mencionar é a questão da conectividade. Para mim e para várias pessoas isso é importante. E aqui é uma grande vantagem da Chevrolet Montana. Afinal de contas, ela tem a central multimídia com a internet embarcada e o mais importante, né? Tem aí o sistema OnStar, que você consegue interagir com o veículo. Localizar o veículo, dar partida remota, entre outras várias coisas que você consegue fazer. Já fizemos vários vídeos no canal explicando como tudo isso funciona, dá uma olhada em um deles. Então isso é um ponto que a Chevrolet Montana, nessa versão topo de linha, sendo comparada com a Fiat Toro Endurance, que é a de entrada que não tem conectividade, acaba fazendo uma diferença em favor da Chevrolet Montana. Pneu do step. Nas duas picapes, ele é posicionado na parte de baixo da caçamba, né? Não é muito fácil você acessar ali e operar, mas existe uma vantagem em favor do carro da Chevrolet. Porque aqui o step não é o step fininho. Ainda que ele não seja um pneu exatamente igual ao de rodagem, ele é um step integral e isso altera muito menos a dirigibilidade. Já na Fiat Toro é aquele step fininho, portanto a vantagem aqui fica com o carro da Chevrolet. E para nossa conclusão final, vamos relembrar aqui os preços. Pois bem, começando aqui na Fiat Toro, esse produto que vocês viram aqui, essa versão Endurance, a partir de R$ 147 mil e tudo que a gente mostrou aqui é de série na Fiat Toro. Quando a gente vem aqui na Chevrolet Montana, a partir de R$ 143 mil, mas a gente teve coisas que nós mostramos que são acessórios instalados na concessionária, como por exemplo esse Santo Antônio, a tomadinha lá na caçamba e até mesmo o sistema multiboard. Esses itens são acessórios instalados na concessionária com preço adicional. Mas sabendo tudo isso, qual é a conclusão que a gente chega? Se você prestou atenção em todo esse vídeo, não dá para tirar uma conclusão absoluta, porque depende do uso da pessoa. Se a pessoa está comprando a picape para usar prioritariamente como picape, levar mais carga, eventualmente fazer um reboque, usar mais tempo o banco traseiro, for usar a picape em estradas de terra, onde você precisa ter maior altura em relação ao solo, viajar por muito mais tempo, aqui a solução é a
Toro, porque vocês viram que ela tem mais essa coisa de DNA de picape. Ainda que ela tenha uma proposta mais urbana, ela tem maior capacidade de carga. Todos esses itens que eu acabei de mencionar, a Toro vai melhor. Porém, se você for comprar uma picape porque você gosta do estilo da picape, mas não vai fazer aquele uso típico de picape. Então, na verdade, você queria comprar aí um sedã, o sedã ia te atender, mas você gosta do estilo da picape. Aí a Chevrolet Montana é mais negócio. Por quê? Ela é mais jeitosa para o dia a dia, ela é um pouco menor, cabe melhor nas vagas, mais fácil de manobrar. Vocês viram que aqui nós temos um pacote de tecnologia mais completo, tem alguns acessórios diferentes, esse multiboard faz toda a diferença para quem pretende usar isso aqui muito mais como um porta-malas do que como uma caçamba. Também mostramos para você que é uma caçamba que entra menos água, ou seja, para aquele uso mais urbano, que não é necessariamente de uma picape, a Chevrolet Montana é mais negócio. E a gente só fez esse vídeo aqui para vocês verem como elas são diferentes, que a gente comparou uma topo de linha com uma versão de entrada. Se a gente colocar aqui a Toro na versão topo de linha, aí não vai dar muito espaço para a Montana. Claro, ela vai custar mais caro, mas vai entregar mais. Moral da história, esses dois produtos acabam não sendo concorrentes diretos. O cliente que a Chevrolet quer com a Montana é aquele cliente que não ficou satisfeito, por exemplo, com Strada ou Saveiro, quer um pouco mais de espaço, quer um pouco mais de performance e desempenho, tem a Chevrolet Montana para atender esse tipo de cliente. Já a Fiat Toro é aquele cliente que não gosta daquela picape média porque acha muito desconfortável e desengonçada e que é uma picape que mescle as duas coisas fazendo esse papel. Gostaram do vídeo? O like é importante. Não se inscreveram? Façam isso. Afinal de contas, vocês já sabem já de muito tempo. Os melhores comparativos só aqui no Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.